Fala pessoal, que é na área, se derrubar é pênalti. Antes da gente começar esse vídeo, pessoal, eu quero falar para vocês que aconteceu um pequeno probleminha de áudio, tá? No áudio que está pegando dessa câmera na Sabrina. O microfone dela ficou com o do Diego, tá? Então eu tentei arrumar assim na edição o máximo possível para vocês acompanharem esse testemunho maravilhoso, tá? Infelizmente vai ter algumas oscilações de áudio nessa câmera aqui, tá? Mas a gente comprou um microfone novo para o estúdio, formatei minha máquina na semana passada, porém, né, eu esqueci de ajustar o áudio nessa câmera. Então eu peço humildemente mil desculpas, mas isso não vai ser o problema para você que vai acompanhar esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que o testemunho deles vai abençoar muito a sua vida, porque é muito poderoso. Então, antes de mais nada, solta a vinheta aí, compadre! Fala pessoal, que é na área, se derrubar é pênalti. Estamos aí com mais um podcast pra vocês. E dessa vez, com eles, Sabrina e Diego com vocês. Essa parte Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para trazer o nosso testemunho e gerar fé, gerar encargo no coração de cada um aí. Oi pessoal, então espero que vocês, cada minuto, cada trecho desse podcast, eu espero que vocês recebam muito da parte de Deus. Amém. 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 É difícil começar a falar, mas Amém. começa também, né? Eu quero ver segurar ela daí. Só começo. Sabe por quê? Sabe por quê, Diego? Porque até na célula tem quebra-gelos. E hoje eu preparei um quebra-gelo pra nós. Que dia que é teu aniversário, Diego? O meu é 14 de novembro. 14 de novembro? Mas esse mês é sexta-feira? Sexta-feira. Não diga mais nada. A few moments later. Aí, ó. Não diga mais nada! É o quebra-gelo! É o quebra-gelo do Queco. Vamos lá. E tem que cantar como crente. Aê. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o Diego! E o Diego é tudo ou nada? E como é que é? Tudo. Tá na hora de apagar as velhinhas. Eu já me empolgo. Um pedido, Diego. Olha aí, ó. Faça um pedido. Sabedoria. Pra administrar Sabedoria. tudo aquilo que o Senhor tem. Olha que bênção. Selecionado. Aí sim, Amém. gente. Aí sim. Maravilha. Bem, vamos cortar esse bolo? Vamos cortar e vamos comer Acho um uma pedacinho. boa. Suspiro. Nem vamos começar direto. Porque eu vou comer o bolinho. Comer um bolinho. Suspiro com morango. É o bolo preferido dele, suspiro com morango. Ai, que Deus. Acertou. A few moments later. Ó, a gente já tá comendo. Já estamos comendo. É aniversário do Diego. Já demos quebra-gelo. Ótimo. Já teve o parabéns. Já que E não um hora. ótimo quebra-gelo. Ai, que maravilha, né, gente? O presente é o nosso livro para vocês. O nosso presente, também a nossa caneca do QuecoCast só para convidados, tá? Amém. Caneca exclusiva, Amém. essa daqui não encontra em nenhum lugar, tá? E falando para vocês, pessoal, que no próximo ano nós retornaremos com o nosso livro impresso, galera, porque devido a muitos pedidos, né? Tem muitas pessoas que são como eu, que gostam de livro físico, né? A gente tentou fazer ali por um tempo no digital, né? Grifar. Mas teve uma pessoa aqui lá de São Paulo que entrou em contato comigo esses dias e falou: olha, meu marido tá internado e não entra
No digital não entra, tem que ser no físico. Como que eu faço para estar adquirindo, né? Eu falei, poxa vida, então a gente vai ter que fazer mais uma tiragem, vamos fazer. E vai voltar para o próximo ano os livros físicos, beleza, pessoal? No link abaixo tá ali os livros digitais, vai continuar vendo os digitais também, mas voltamos com o físico, beleza, pessoal? Então, presente para vocês, tá? O cara que não tinha mais jeito conta a história do nosso testemunho, tá? Essa aqui é a segunda edição do nosso livro. E também ele contém o Viciado na Graça, que são dicas práticas do que eu fiz para me libertar das drogas, tá? Esse livro aqui, ele tá em promoção no digital aí para vocês. E também nós vamos dar uma pausada agora em janeiro, tá? A gente tem mais uma gravação para fazer com a Sara no próximo, e daí a gente dá uma cortada para o próximo ano, que a gente vai dar uma reformada no nosso estúdio aqui, pessoal. Temos mais coisas para o próximo ano, vai ter mais quadros aí para vocês também. Estamos bolando umas ideias aí de louvores e tal, não vou aprofundar mais. Temos coisas novas para vocês. Senhoras e senhores, com vocês, Sara e Diego. Por onde... Ai, Sara. Sara é a próxima. Aqui vai... Já tá profetizando a mesa, já entregou quem vai estar aí no próximo já. Sara, não, né? Por falar, deixa eu contar pro pessoal, Sabrina, como que Deus uniu o nosso propósito. Eu sou corretor e fui na Adquire Imóveis. Adquire Imóveis, já fazendo merchan. Sou Não parceiro vou deles falar lá, que é né? a melhor imobiliária. Sou parceiro lá, pra sou não parceiro. dizer que é. Então pode fazer merchan. Pessoal bem gente boa, inclusive conheci a Sabrina lá, né? E daí, a Sabrina estava trabalhando na recepção ainda, né? Eu fui buscar mais chaves lá. Isso. Daí ela falou, você é o mocinho? Você é o mocinho do podcast? Né? E daí eu falei, sou, né? Daí que a gente viu que a gente congrega na mesma igreja. Sim. E por coincidência também o Marcão falou, né? Comentou do testemunho de vocês, que era muito forte. Eu falei, gente, então vamos. Deu No tudo próprio certo. dia, né? No próprio dia que você falou do destelhamento lá, eu falei, já senti no coração de convidar vocês. É que a tia Isis tinha vindo, né? Isso. Aí eu falei, eu vi a tia Isis lá. A tia Isis, um forte abraço, um forte beijo pra tia Amamos Isis, você. que tá de aniversário também, se não me engano, no dia 14 ou 13. Agora, se eu não me engano, é dia 13, se eu não me engano. Tia Isis, É verdade. um beijão pra senhora. A senhora mora no meu coraçãozinho, tá? Pelo amor A de tia Deus. Isis, depois do testemunho dela, foi algo assim que voltou o chamado, porque eu tava meio assim, disperso no que era o foco do QuecoCast. E parece que Deus voltou assim, falou, não, é testemunho. Então o nosso podcast, a intenção dele, o que é? É chamar pessoas que têm uma história com Deus, com Jesus, um testemunho forte, que às vezes só ficou limitado ali na família ou em alguns amigos, né? Então hoje, com a força da internet, qualquer pessoa consegue ouvir o testemunho e também para a honra e glória do nosso Senhor, né? Amém. Então o nosso podcast é baseado nisso, né? E eu senti já no coração, Sabrina, aquele dia já de convidar vocês, e estão aqui, né? Mas antes de chegar até lá, né, do destelhamento da casa, tem uma história para contar. Tem. Comece. Da onde começa o testemunho de Sabrina e Diego? Eu acredito que não tem como contar o testemunho sem contar o início. E o início, até final de semana agora passado, teve um encontro com Deus e eu tive a oportunidade de ministrar no ônibus. Então eu sempre quebro o gelo com os encontristas com o meu testemunho do encontro. Eu sempre pergunto para eles, né, quem tá indo aqui contra a vontade, quem não queria tá indo, quem tá indo porque não aguenta mais a pessoa pagar o encontro e falar, agora você vai. E sempre eles compartilham, né, quem não tá indo, quem tá indo contra a vontade. E eu falo para eles que eu, quando fui pro encontro, simplesmente falaram para mim assim, arrume a mala que eu vou passar a te buscar. Eu arrumei a mala, achei que ia viajar, porque o tio dela era caminhoneiro, achei que ia para uma viagem. Arrumei a mala e saí. E o pastor Antônio congregava na outra igreja ainda, né? Outra denominação. E me deixou na frente, ele tinha um Uno bege, me deixou ali e falou, já volto. E deixou eu e minha mala. Só que eu acredito que ele e o pastor Antônio já tinham combinado, porque o pastor Antônio se aproximou de mim assim, como se ele já me conhecesse e me abraçou.
A hora que ele me abraçou, eu falei, daí não sai mais. Quem já abraçou, teve a oportunidade de abraçar o pastor Antônio, é um abraço que te traz pra perto, assim, de uma Cativa, maneira que a né? gente não sabe explicar, né? E ele me abraçou e com aquela conversinha mansa, Diego e tal. Quando eu vi, tava sentado dentro do ônibus. Ele fazia o encontro na saída pra Palmeira, né? Numa chácara que tinha saída pra Palmeira. Quando eu vi, tava dentro do ônibus. E foi meu primeiro encontro com Deus, assim, e tive experiência, uma experiência com o Espírito Santo muito forte, que não tem como discordar ou a não acreditar, né? Só que eu vim de um lar onde o meu avô sempre falava pra nós, ele é ateu, assim, ateusaço. Então ele sempre via na televisão, então, aqui não é Espírito Santo, o rapaz empurra, aperta aqui no ombro de um jeitinho que a pessoa desmaia, coloca um negócio no nariz, a pessoa desmaia. Então eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, e quando eu acordei, eu ainda acordei meio assim, tipo, acho que colocaram alguma coisa no meu nariz aqui, eu desmaiei. E eu lembrei de uma pregação que no mesmo dia o irmão lá pregou e falou que a presença do Espírito Santo muitas vezes vai se manifestar sozinho, né? Você no teu quarto, basta você orar, você pedir. E nesse mesmo dia eu fui pro meu quarto e comecei a orar. Primeira oração que eu fiz no quarto, falando se é real mesmo, se isso realmente foi algo do céu, foi uma experiência sobrenatural que eu tive, que eu tenho de novo. Paguei. Caramba! Eu tive sério? uma segunda experiência no mesmo encontro. Caramba. Sozinho. Aí a hora que eu voltei assim, né, depois que passou todo aquele alvoroço meu de Espírito Santo ali, o Espírito Santo reafirmou aquilo que já tinha ministrado ao meu coração. Eu voltei, eu falei, cara, não teve ninguém pra jogar nada no meu nariz, nada pra apertar meu ombro, isso aqui foi realmente coisa dos céus. Então ali começou a minha caminhada como cristão. Ali eu me converti. E tanto que nós já morávamos juntos, já tinha meu filho mais velho, que hoje tem 16 anos. E quando voltou, eu pedi para dar o testemunho na igreja. E eu acredito que tinha umas 3.000 pessoas nessa volta de encontro, né? Caramba! Aí eu entendi do propósito, entendi tudo, já a questão do casamento, e não era casado ainda. Daí eu chamei ela no púlpito lá, dei o meu testemunho, falei que eu tive uma experiência real, me ajoelhei e ainda brinquei, né? Falei, 3.000 pessoas de testemunha hoje. Você aceita casar comigo? Daí eu pedi a mão dela em casamento. Então, foi muito intenso, assim, essa experiência. Top. Porque eu pedi ela em casamento e já veio o meu primeiro jejum. Porque eu falei pra ela, a gente tá vivendo de uma maneira errada, eu entendi que o casamento é uma aliança com o Senhor, é uma aliança que a gente tem que fazer. Então agora eu vou fazer um jejum pro nosso casamento. Daí eu sentei com ela e perguntei como que ela queria o casamento. Eu quero um vestido de noiva, legal. salão, igreja, assim. Eu falei, então a gente vai fazer. Mas a nossa situação financeira tava muito ruim, muito ruim. Daí eu falei pra ela assim, não. Depois da experiência que eu tive, eu não acredito mais em coisa ruim ou acredito em algo negativo. E aí eu fiz o meu jejum. E muito carnívoro, eu falei, o meu jejum vai ser de carne. Eu só vou comer carne no dia que a gente sentar no banquete do casamento. Falei pra ela. E dali começou a contar 3 meses, né? 3 meses. O casamento dos sonhos, que ela falou do vestido, igreja. Foi o primeiro casamento na Igreja Renovo já daí. A gente tinha feito no buffet Janines e pegou o buffet mais simples. Pegou o buffet mais simples. E a gente saiu tirar fotos, os convidados foram da igreja que era no... Dom Pedro II, aquela avenida ali embaixo? João Manuel dos Santos Rivas. A primeira sede. A primeira era na Rua do Bom Jesus ali. Aí os convidados foram para o salão, a gente saiu para a cidade tirar umas fotos. Quando eu cheguei no salão, eu não tenho foto com ela na entrada. Porque a hora que eu cheguei, a gente tinha pego o buffet mais simples do Janines, então era o pernil pururuca. E a hora que eu cheguei, eu vi um monte de carne assada. Tinha até um leitão. Tinha pernil, era estrogonofe. Tinha até um leitão. A hora que eu olhei assim, eu passei direto, eu não quis nem tirar foto, eu fui direto na cozinha. Fui lá pra... Chamei o pessoal, eu falei pro pessoal, viu, ninguém... Foi muito engraçado, porque eu falei assim, viu, ninguém comeu ainda, dá tempo de tirar, porque vocês se enganaram. Não é esse buffet. Daí o garçom falou assim, não. A gente sentiu no coração aqui, o pessoal vai abençoar você com o buffet mais top. Então, o buffet mais simples foi o que você fechou, mas nós estamos abençoando você com o mais completo. Aí eu comi carne. Entreguei meu jejum, primeiro jejum, falei assim, agora eu vou comer carne. Daí era o primeiro que se servia, porque era o noivo. Falei pro pessoal, quase que vocês ficaram sem porco. E com pernilzinho pururuca. Tinha o leitão inteiro, não era só o pernil, era o leitão inteiro que tava lá na mesa. Legal. Que bênção, cara. Daí foi assim, ali começou a
a nossa caminhada como cristão mesmo, né? Ali o Senhor já tinha entregado o propósito no meu coração, já tinha entregado qual seria a minha caminhada, qual seria o meu objetivo aqui, né? Qual seria realmente o meu propósito. Assim, vocês casaram, certo? Casaram, ficaram, assim, quanto tempo de boas, assim? Não, a gente ficou servindo, a gente serviu, viu? Na Renovo tinha uma camisa social Verdinha. verdinha. Era meu sonho ter a camisa social logo verde. da Renovo, que servia caneta ali preta. na porta com uma canetinha. Era bem legal. É. Nossa, a gente serviu. Eu era do grupo de intercessão. O Diego era da Apoio. parte do apoio ali, recepção. O que hoje é o staff, né? Aham. Recepção, tudo. A gente serviu por um bom tempo ali. Eu tive minha menina no meio, engravidei, a Heloísa nasceu. E vinda fluindo, assim. Vida Vinda fluindo, show. O pastor Antônio acompanhando tudo. A Karine com o Uhum. Altamir, que eram nossos líderes na época, sempre acompanhando. Nisso já começou as bênçãos, a gente conseguiu nossa casa própria. Eu tinha 19 anos, ele 20, nós tínhamos já conseguido a casa Que própria. mês. Foi muito de Deus, assim, só bênçãos. O pastor Antônio liberou uma palavra. Que quando ele foi orar lá na nossa casa, ele liberou uma palavra. A primeira que pessoa que entrou na nossa casa junto com a gente foi o pastor. naquele lugar, nós abriríamos um mercado. E aquele mercado ia fazer com que a gente alcançasse o bairro todo para Jesus. Nossa, Ele que falou, eu bem. falei, ih, tá doido. Cabeça. Não gosto de pessoas, não gosto de mercado, não quero. E foi indo e abrimos o mercado. Anos depois, 3 anos depois, abrimos o mercado. Falei, olha só, mais uma benção. Mas o que era para ser bênção nos afastou da igreja. Porque eu só queria trabalhar. Trabalhar. Aí o irmão tinha magoado o irmão aqui. Aí esse aqui já não queria mais ir na igreja porque o irmão tinha magoado. Aí eu queria trabalhar. Aí você fala e é assim, você não pode deixar de ir na igreja, deixar de congregar. Não deixe de ir na célula, não deixe de ir na igreja, porque você falta um domingo, aí você falta uma célula, aí você falta o segundo domingo. Aí, quando você vê, você tá um mês já sem ir na igreja, sem ir na célula, você não volta. Aí o inimigo te joga vergonha. Aí dá ruim, né? Porque você sente vergonha. Foi o que eu olhei ali para os olhos realmente para quem estava servindo e não para Deus. Porque eu sempre falo, né? Se você vai para a igreja por conta que o louvor é bom, a chance de você se decepcionar é muito grande. Se você vai para a igreja porque o pastor é bom, a chance de se decepcionar é grande. Ou porque as tuas amizades estão ali. E eu não tinha esse entendimento na época. Então, quando aquele irmão que era uma referência para mim fez umas coisas ali, eu tava com os olhos nele que ele era a minha referência, não em Deus. Então acabou me afastando e depois do primeiro mês é muito difícil voltar, porque você fica envergonhado. Falar, o pessoal tudo na igreja, o pessoal tudo acompanhando, tudo... Então acaba que a vergonha acabou afastando ainda mais, né? E daí mais trabalho. Daí você quer ocupar, a desculpa é o trabalho, mas na verdade você ocupa teu tempo com o trabalho para não ter tempo para a igreja. E o que não tenho tempo para ir na igreja, mas tempo para churrasco com os amigos eu tinha. Você sempre busca algo para preencher uma desculpa para você não ir para a igreja. Então, esse domingo eu vou na igreja. Quantas vezes, né? Esse domingo eu vou no culto. Chegava domingo, mas convidaram para o churrasco. Você não vai dar para ir no culto. Normal. Daí quinta-feira, o pessoal, era sábado? Célula? Quinta-feira. O pessoal, quinta-feira vai ter a célula, a gente vai fazer um amigo secreto, ou a gente vai fazer uma confraternização. Não, pode pôr meu nome que eu vou. Daí chegava o primo lá do interior, que 10 anos que não vi. Nossa, meu primo me convidou para fazer uma janta lá, eu não vou conseguir ir, porque eu vou estar com meu primo. Então não é que não vai, a gente completa com desculpas para ir empurrando com a barriga, né? Nesse tempo que eu fiquei afastada da igreja, às vezes eu aparecia sozinha lá no culto, mas sentava lá no final. De vergonha? Chegava já tinha começado o louvor, saía antes de terminar. Mas nunca, olha uma coisa bem interessante, nunca me tiraram do grupo da célula. Sério? Nunca. Eu tava lá. Eu não falava nada, mas eu tava lá naquele grupo da célula. Nossa, que benção. Então, tinha jejum, eu fazia. Eu acompanhava o jejum. Sério? Mas ninguém sabia. O famoso crente, porque eu nessa época trabalhava em Carambeí, então eu ia orando daqui de casa onde eu moro no Los Angeles até Carambeí. Eu ia, voltava orando, fazia oração pela família.
Daí é o famoso crente de sofá, né? Aquele, eu não preciso ir na igreja porque eu tô orando, não preciso ir na igreja porque eu tô jejuando. Mas na verdade você não tem percepção da falta que a comunhão na igreja faz, né? As palavras que a gente recebe, tudo, né? Sim, e nunca me tiraram desse grupo e foi algo assim que pra mim fez uma diferença muito grande. Porque eu recebia mensagens, perguntando se eu tava bem, eu recebia convites. Vamos, Sabrina, lá no particular, vamos, Sabrina. Teve um dia que daí eu lembro, eu quase matei todo mundo no coração. Que já fazia mais de 1 ano que eu não ia na célula. Mais 1 ano. E ninguém me tirou daquele grupo. Eu falei, Senhor, se ninguém me tirou desse grupo, é porque eu faço parte desse grupo. E era uma célula de Páscoa. E a Karine me mandou mensagem e falou assim, Sabrina, nós vamos fazer uma gincana com as crianças. Vai ter caça aos doces de Páscoa, vamos falar sobre o significado da Páscoa. E ela me mandou um áudio assim, com tanto amor. Ela falou que estava esperando e que as meninas, na época era o João e a Elô, a Alice ainda era nenezinho de colo. Que as meninas lá do Kids tinham preparado uma surpresa, né, para as crianças. E eu fui, do nada, resolvi assim. Eu lembro até hoje, a hora que eu apareci assim, que eu abri o portão, olhar, sabe? Tô aqui. Me tiraram do grupo. A filha pródiga, voltou. Célula. E depois disso eu permaneci na célula. Toda quinta-feira eu tava indo na célula, tava indo nos cultos. Ele não queria. Ele falou que ele estava muito magoado ainda e que não... Esse ponto vale frisar também que tem um ponto muito interessante, porque quando a Sabrina voltou, eu continuei afastado e tal, daí teve um final de ano que teve uma confraternização da célula, e a Sabrina foi na Pernambucanas, comprou roupa, porque a confraternização era numa chácara que tinha piscina, e comprou um monte de coisa, e tá bem feliz, né? E daí, uma semana antes ali, eu falei, mas por que você comprou roupa pra mim? Eu não vou. Cara, eu dei um banho de água fria nela, assim, que foi nítida a expressão, cara. Sabe? E assim, a gente como marido, como pai, nunca quer magoar a pessoa. E eu vi que eu magoei ela assim muito, porque daí ela falou, viu, então também não vou. Puxa, e já fechou assim a caranca dela, né? E já saiu e pegou as roupas, guardou de qualquer jeito. E daí o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim, nossa, mas que tipo de marido é esse, né? Vida, cara. E daí eu falei pra ela, viu, arrume as coisas lá, eu vou ir. Daí ela falou, é sério? Não, já arrumou, e protetor solar, e tudo. E daí eu falei, não, vou ir, já comecei a orar já por causa da questão da célula. Daí também, né? Daí teve minha segunda... Não, fui super bem recebido pelos irmãos. Foi super bem, exceto uma irmã. E daí aí entra o meu chamado de propósito, porque a primeira dúvida que eu tirei com o pastor Antônio naquele primeiro encontro foi sobre tatuagem. Sempre gostei. E foi a primeira dúvida, porque eles oravam, né? Nas tatuagens. Nós aqui quase não gostamos. Até o pessoal acha que nós somos parecidos. Parecidão? Olha lá. Demais, gente. A gente fica... Meu Deus, um pouco um pouco Super Gêmeos, ativar! Dá pra confundir. Aí... O que ele falou a respeito da tatuagem pra você? Ele falou que se ele fosse... Eu perguntei se era pecado ou não. Daí o pastor Antônio falou assim, eu sou um homem que prega a Bíblia. E se eu for te falar que é pecado, eu não consigo achar na Bíblia que a tatuagem é pecado. Ele falou, então como que eu vou falar que você está pecando? Porque quando fala o corpo, templo do Espírito, não é o corpo, esse corpo, né? Só que daí ele falou assim uma chave muito importante, que falou, agora você tem que saber o que você tatua, com quem você tatua. Porque às vezes um símbolo, alguma coisa que tem uma simbologia ali, daí já é um portal, já é outra coisa. Mas com relação à tatuagem, ele falou, não tem como eu falar pra você que você está pecando, que você está fazendo algo errado, se isso não tem na Bíblia. Fazer a tatuagem é errado. Então foi a primeira dúvida que eu tirei, questão de tatuagem. Então eu falei, então tatuagem não é pecado, gostei dessa igreja. Opa, já aproximou. Gostei desse pastor. Já aproximou. Não, daí isso aconteceu no primeiro encontro. Então anos depois eu voltei pra confraternização da célula. E fui com os irmãos super bem. Não, assim foi jóia. Daí nós numa roda, conversando entre homens, chegou uma irmã e me fechou na roda, assim. Entrou na minha frente, assim.
Me fechou na roda e começou, porque a minha filha quer casar, porque o marido dela tem tatuagem, porque esse negócio de tatuagem é direto pro inferno, porque na minha casa não é tatuagem, porque tatuou, vai pro inferno. E começou aquilo assim, e eu já vinha de uma mágoa muito grande, entende? E a hora que ela começou a falar, eu nem lembrei do que o pastor Antônio tinha falado. Só me veio na cabeça, nossa, tia aí tá falando que eu vou pro inferno por causa da minha tatuagem, mas que inferno um negócio desse, né? Saí de lá, falei pra Sabrina, falei, realmente não é o meu lugar, realmente não é uma célula que eu quero estar, realmente tal, já aconteceu isso com o irmão, agora a irmã, de volta os olhos, né, o inimigo usando aquilo que realmente me atingia pra afastar, né? A Sabrina permaneceu ainda um bom tempo ali, né, na célula. Na célula, firme e forte, e daí eu orava, né? Eu botava a mão na cabeça dele, esperava ele dormir, tipo mãe. Aí ele tava dormindo assim, eu botava a mão na cabeça dele e falava, Senhor, esse homem é um homem de Deus. Gera no coração dele mais vontade do que eu tenho de ir na igreja. Em nome de Jesus. Às vezes ele acordava na hora dele, dava umas olhadas assim. Não foi uma vez que eu me assustei e falei, será que a mulher tá sonâmbula aí? Ele não falava nada. Dava umas acordadas? Dava, às vezes eu olhava assim, ela tava... E com a mão na cabeça, falava, Senhor, tira toda a resistência, toda essa rebeldia, esse coração duro. E fui orando, e fui orando, e fui orando. E parecia que não adiantava. Aí teve um dia que eu olhei pra ele e ele falando, você vai na igreja de novo? Eu deixava, eu levava, deixava na porta da igreja, tudo. Não cansou ainda. Falei assim, sabe que você tá certo? Não vou mais. Acabou. Porque assim, se você não quer ir, você é meu parceiro, você é meu companheiro, eu vou onde você quer ir. Aonde você quer ir? Quero ir pra um churrasco. Então vamos pro churrasco. Aí, rapaz, desandou. Aí deu ruim. Enquanto tem um dentro da casa tentando... a verdade abre muita brecha daí, né? Porque daí começou a aparecer muita amizade, começou a aparecer muito rolê, começou a aparecer... E daí o mercado dando muito certo. Eu acho que foi a época que a gente mais prosperou. Em questão de financeiro, assim, foi uma época que a gente prosperou muito. Mas aquela, né, então trabalhava, viajava, tinha dinheiro, tava assim... o inimigo tava dando muita coisa para realmente ir cada vez afastando mais, né? Então a gente teve uma afastada ali também muito, né? Foi alguns anos. Quando eu decidi não orar mais e não lutar mais pela família, aí desandou. Puxa vida. Aí a gente, né, festa, fervo e bebida. Puxa vida. E aí eu não sei o porquê que no mundo você sempre quer passar uma imagem de que você é melhor, de que você pode, de que você é o cara. Então você ia lá e comprava as melhores bebidas, você comprava as coisas mais caras que tinha. Sempre achei ridículo quem fumava narguilé. Ridículo. Mas eu comecei a fumar narguilé. Nossa. E muito, muito mesmo. Eu tinha meu narguilé, eu tinha uma cesta cheia de coisa de narguilé. E a gente se afundou nisso. A minha casa tem uma garagem enorme, virou ponto de encontro. Às vezes não cabia gente lá dentro. Caramba. Tinha que deixar a porta aberta e fervo de segunda a segunda. Caramba. Bebida, narguilé. Mas eu tinha 3 filhos. Mas sabe o que você fazia com os 3 filhos? Eu comprava joguinho pra eles. Puxa vida. Eles ficavam no quarto jogando. Caramba. No celular, eu comprava, até esqueci o nome do joguinho, que elas gostam, que eu tenho pavor desse jogo. Toca live? Porque é lindinho o jogo, mas daí o que eu fazia? Eu comprava um monte de coisa no jogo, pra eles não irem me atrapalhar. Nossa. Aí às vezes eles vinham assim, o meu menino vinha, pai, lançou um filme novo, vamos assistir. Sai pra lá, que essa fumaça faz mal. Mas era a fumaça do narguilé que eu estava fumando. Puxa vida. Então sai de perto de mim, nossa, essa fumaça faz mal. E a nossa vida estava assim. E sabe que você tem um vazio. Todo mundo tem um vazio quando está no mundo. E ele tenta preencher esses vazios. E às vezes, assim, no meio do rolê todo, assim, eu parava e falava assim, cara, tá errado. E daí eu parava, daí dava aquele 1 minuto de consciência, aí eu falava, não tá certo isso daqui. Eu preciso parar com isso. Mas daí já vem dando risada aqui e você esquece. Vai dormir. No outro dia você acorda, repete as mesmas coisas.
Você fica angustiado para chegar à noite ou final de semana para você ter alguém. Porque daí você tem o vazio, ele tá ali, é visível, você vê, você sente, mas sentou fumar o narguilé, não, agora tá completo. Acabou o narguilé, voltava. Daí eu pegava uma bebida, bebia. Daí o vazio era completo. Ficava naquele ciclo. Ficava nesse ciclo, olhando só à noite, o final de semana, à noite, o final de semana. Quando que os amigos iam estar em casa, porque se não tivesse, realmente era algo que tomava conta. Eu tomava sozinha na noite 1 litro de gin. Sozinha. Caramba. Sozinha. Foi o que completou esse vazio, foi a bebida. Aí o que era? Era uma anestesia, Isso. né? Ele dá uma anestesiada, mas quando dorme, você vai estar lá novamente. E eu tava triste. Eu não tava bem. Eu tava triste. Daí, nesse meio tempo, aconteceu uma tragédia na nossa família, assim, que esse eu prefiro não expor por conta que envolve, né, terceiros, mas uma tragédia na nossa família. E nesse momento de tragédia, mesmo eu lá louca, fumando narguilé e bebendo, quem me apoiou foi Karine e pastora Marli. Caramba. E eu tava fora da igreja. Então foi a Karine, a pastora Marli, lembro que a pastora Tati me ligou para orar comigo. Eles foram o meu apoio. Nossa. E eu falei para ele, vamos abrir o olho. Olha isso. Puxa. Olha, quem que apoiou? Os outros, amigos, ficaram indignados? Sim, ficaram, mas todo mundo ficou indignado. Mas quem estava ali me fortalecendo? Sabrina, como que você está hoje? Sabrina, você tá bem? Você quer que eu vá aí? Sabe? As 3, a pastora Marli, a pastora Tati e a Karine, estavam ali. Então, mas o que é? Você se diz tão livre, você se diz tão... eu posso fazer o que eu quero, só que você está aprisionado, porque você não consegue sair dessa vida. Você não consegue. Todas as vezes que eu tentei parar, que eu tentei diminuir, o diabo vinha assim, agora você vai parar? Aí ele vinha com a condenação. Aí na hora, você para e fala, nossa, é verdade, nada a ver. Não vou. Nesse meio tempo, muita condenação. Muita condenação. Aí chegou o Covid. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora esse Covid, né? Aí começou os cultos online. Dei graças porque eu podia assistir o culto. Chegou esse Covid e eu sempre convicta que não, eu sou autoimune, eu sou... Aí, mesmo longe, né, mesmo afastada da igreja, tudo, eu fazia parte da igreja. Porque eu estava ali, os irmãos me mandavam mensagem, eu tinha... Aí a Karine pegou Covid. E quando a Karine pegou Covid, tudo bem, ela ficou internada. E o pessoal estava indo orar por ela, foi feito o relógio de oração por ela. Eu lembro, eu orava 1h da manhã. Foi feito um relógio de oração por ela. E a gente estava ali orando. E a Karine morreu. Puxa vida. E nesse dia que a Karine morreu, assim, caiu o mundo pra mim. Porque ela era o meu anjo da guarda. Ela era a pessoa que não me deixava afastar da igreja, sabe? Quando ela percebia, ela era sensível ao Espírito Santo, porque quando eu tava num dia ruim, ela me mandava uma mensagem. Puxa vida. Quando ela morreu, eu cheguei pra isso aqui, ele tava fazendo churrasco naquele dia. Eu não comi nada. Pra mim acabou ali. Eu cheguei pra isso aqui e falei assim, a Karine morreu. Puxa. Já em prantos, assim, eu tava desolada. Falei, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que eu falei assim pra ele, cara, a gente não pode pegar Covid. Porque a Karine tinha uma igreja inteira orando por ela. Quem vai orar por nós se nós pegar Covid? Falei, nós não temos ninguém, porque nem eu e nem você temos coragem de orar. 2 semanas depois, eu peguei Covid. 2 semanas depois, dei início a Flávia, né? A minha amiga morreu. E eu fui no velório dela, foi no domingo, na quarta-feira eu descobri que eu tava com Covid. E foi bem no pico, bem assim onde não... Puxa, tava tudo fechado. Tudo fechado, não tinha hospital, não tinha leito, não tinha ambulância, não tinha nada. O pessoal praticamente tava morrendo em casa, porque não tinha pra onde recorrer, né? A gente ficou ruim. Só que esse é muito pensamento positivo, muito, vai dar tudo certo, vai dar... E eu me apoiava na dele, né? Se ele tá falando que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas você vai piorando. Aí você vai piorando. Ela inicialmente, ela fez o teste e pegou
uma semana antes, né? Que começou os sintomas já. Eu ainda demorou um pouco mais. Então tava segurando, tava indo. Daí quando eu perdi o olfato, perdi o paladar, eu falei, opa, Se pegaram juntos. peguei também. Eu, as crianças. Alguns dias depois. Putz, as crianças também. Pegaram, daí não dava nem, tipo, pra alguém ficar com as Puxa crianças. Não tava a gente lá se em isolou casa. em casa, né? Puxa vida. Daí fechamos o mercado. Nossa. Eu parei de trabalhar né? porque Ele eu parou. trabalhava numa distribuidora de leite, né? De laticínio. Também parei de trabalhar por conta de estar na frente do comércio. E ali a gente começou em casa. Foram 28 dias, né? No 26º dia o médico falou: é bom você já escrever uma carta, já ir despedindo das Caramba! crianças, porque Tá brincando. do jeito que tá decaindo, a Nossa. chance de passar por essa é muito difícil. No 26º. 27º a gente mastigou aquela notícia, a gente voltou, mastigou aquilo ali, deitou de noite, aí a gente teve um tete-a-tete com Deus. Aí eu tive com ela, falei assim, cara, que ridículo que a gente fez nessa vida. Daí ela falou, por quê? Eu falei, pensa bem, o que nossos filhos, o que a gente deixou pros filhos? Ah, porque o pai sentava no sofá e fumava narguile. Ah, porque a mãe sentava na mesa e bebia. Foi o que a gente deixou pros nossos filhos, cara. A gente vai morrer e eu não tenho uma palavra pra escrever numa carta pra eles. Não deixei nada. Naquela noite eu falei, cara, não deixei nada pras crianças. Caramba. Não vou ver minhas filhas entrar numa igreja. Não vou poder ensinar meu filho a dirigir um carro. Que tipo de pai que eu fui. Que palhaçada que eu fiz na minha vida. Pensei comigo. Caiu a ficha. Naquilo ali. Ela... A carta, porque daí você ia escrever, você não tinha como você escrever assim, ai filho, porque eu sei os planos de Deus pra você, viu? E o pior é que conhece. Então é você conhecer, você ter tido experiências e você olhar e falar, cara, do momento que eu tive a minha última experiência até agora eu não fiz nada. Poxa vida. Que tempo perdido. Falei, quantos anos perdido. Eu achando que tava bom, que tava abafando, tava viajando, tinha dinheiro, mas foi um tempo perdido. Chegou naquele momento ali, eu não tinha o que falar pro filho. Caramba. Eu falei, se aquilo ali bateu uma pedrada assim que eu falei... Daí eu falei pra ela, falei, cara, a gente vai morrer e a gente... Provavelmente nossos filhos não vão ser criados junto, porque a gente tá numa família que não vai conseguir. Vai pra um lado, vai um outro pra outro lado. Nossa. Não sei o que vai ser da vida deles, porque eles não têm pais referência. Puxa. Como que vai educar um filho pra não fumar um narguilé se a referência dele era essa? Pra uma filha pra não beber se a referência dela era essa? Daí a gente pegou ali, né? Nossa. Esse foi assim o auge. Escrever uma carta. Escrever uma carta e você não ter palavras pra escrever. Puxa. Eu acho que ali pegou... A gente falou, cara, vamos morrer. Já tinha aceitado a morte como realmente destino pra nós aquela noite. Aí que a gente deitou e a gente teve uma experiência unânime, eu posso falar assim, né? Que não tinha, tipo, a gente queria orar, mas não tinha voz pra orar. Você não conseguia falar. Eu tava deitada e eu falei assim, acho que eu vou orar. E eu parei assim e falei, vou começar a orar. Aí o diabo falou comigo e falou assim, agora você vai orar. Então agora você resolveu orar. Que bonito. Acusação é algo terrível. Semana passada tava ali, bebendo, fumando. Com Covid fumando narguilé. Mas agora você vai orar. Aí eu falei, não vou, né? Acho que não vou. E eu senti uma vergonha naquela hora. Uma vergonha assim. Gente, uma vergonha que eu não sei explicar. E eu lembro que eu não orava. Eu só pensava assim, Jesus, a cura. Jesus, a cura. Eu só preciso da cura. E eu ficava repetindo isso na minha cabeça. Aí eu pensava assim, não, eu vou fazer tudo diferente agora. Eu vou levar minhas crianças para a igreja, eu vou ensinar para elas quem que é Jesus. Eu vou ensinar que Ele é bom. Eu vou ensinar para eles que domingo é dia de ir na igreja, a nossa família. Jesus, a cura. Jesus, a cura. Eu só pensava isso. Eu só pensava isso sem parar. Não tinha força pra falar, né? Eu não tinha força pra falar, eu não tinha nada. E eu ficava repetindo isso. Até que eu senti assim... E isso... Mais pra frente eu falo, eu senti assim como se alguém tivesse me erguendo no colo. Mas erguendo, assim como você pega uma criança na cama. Você pega ali a mão embaixo do pescoço, a mão na perna aqui, e você ergue. E eu senti esse alguém me erguendo, me levantando da cama. E eu tentei abrir o olho pra me ver, porque na minha cabeça, é o SAMU, o que é que tá acontecendo? E eu não conseguia abrir. Caramba. Foi erguendo, assim...
E nesse momento, quando ergueu, assim, parou numa certa altura, aqui, assim, da minha barriga, do peito, assim, eu sentia que escorria algo pra baixo, assim. Como se eu tivesse um peso de areia, assim. Eu não digo água porque a água ela é leve. Então, quando te ergue, a água cai muito rápido. E não, quando me ergueu, eu sentia assim, um peso, assim, como uma areia escorrendo aqui, assim. E foi aliviando. Tipo, tinha um peso muito forte e ele foi aliviando, assim. E foi, me colocou novamente na cama. Mas tudo bem devagar, assim. E quando me colocou na cama, falou assim, uma voz mansa. A voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. Falou assim, agora vai ficar tudo bem. Puxa. Eu abri o olho. E quando eu abri o olho, eu olhei pra ele. Mas estava de frente. E esse daqui com o olho assim, Eu abri o olho também, eu falei... E a cama assim parecia que era uma piscina. Aí, Uau. ele falou pra mim assim, eu escutei uma voz falar que agora vai ficar tudo bem. Sério, gente? Aí eu falei Meu assim pra Deus. ele, amor, eu acho que foi Deus. Uau. E assim, Agora. na noite anterior, Agora. Nossa, voltando mano. à noite anterior. Gente. Mas não tinha conversa, porque a gente não conseguia falar. Tanto é que o pensamento dela era cura, mas não conseguia falar, porque não tinha voz. E aqui a gente conversando. Falando. Eu olhando no olho dela, conversando, e a cama se batia assim, tinha água. Parecia que a cama era uma piscina. E daí, conversando, Aí eu me liguei Peso, sabe? que ele tava respirando. Daí ela Caramba. olhou, eu olhei pra trás, o meu filho tava com o telefone na mão, Nesse em meio prantos. tempo, você pensa essa situação. Tipo, tudo aconteceu numa fração de Nossa. segundos. Pra O gente, momento de eu pra gente. acordar ali foi em fração de segundos, assim, a cama, e a gente sem entender o que estava acontecendo. O meu filho... A hora que eu olhei assim, ele tava em prantos, com o telefone na mão. Isso era 1h da tarde. Mais ou menos. 1h da tarde do dia depois, da noite que a gente deitou dormir. Ele em prantos falou assim, eu tô desde de manhã tentando acordar vocês e eu não consigo. Nossa. Eu tava procurando alguém pra me ligar pra avisar que vocês tinham morrido. Sério, 1h da gente? tarde. Meu filho assim em prantos. E daí nesse momento... Gente Eu olhei do pra ele e falei céu. Filho, agora vai ficar tudo bem. Nossa. Aí ele falou, Caramba. a boca Mãe. de... chega, nós vamos voltar pra ele. Meu filho, no mesmo momento, no mesmo momento. E eu vou me batizar. No mesmo momento. No mesmo assim, tudo... Caramba. O que eu falo? Não vai pra célula. Não vai se batizar. Tá bom. Na hora eu Louvado peguei meu seja. celular. Eu mandei mensagem para algumas pessoas. Uma delas foi minha mãe, porque minha mãe já estava desesperada, porque ela não conseguia falar com a gente. Ela trabalhava E eu na Santa escrevi Casa, e então era falei, uma linha de frente também com os pessoal ali. Mãe, eu tive uma experiência com Deus. Deus me pegou no colo, Deus me curou, eu tô conseguindo respirar. E não sei o que lá. E ela, nossa, glória a Deus. E eu tava assim, sem acreditar. A frase que o meu filho falou assim, ele foi direto. Ele falou assim, chega. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero ir para uma célula e eu vou me batizar. Nossa. Eu falei, tá bom. Desse dia ainda foi alguns meses ali até a gente Até visitar. pegar. Daí um dia eu falei assim, vamos na célula. Então vamos na célula. Decidimos ir na célula. Chegamos na célula, eu brabo, porque eu não queria ir, a vontade maior era dela, então eu não tava muito afim de ir. Chegamos na célula, era do lado do corpo de bombeiro, ali perto da catedral, atrás da catedral. Paremos o carro na frente do prédio. A hora que a gente saiu do carro, assim, despencou água. Uma chuva. E o portão da Mila tava estragado. Ela tinha que descer de elevador para abrir o portão da garagem. Então, nesse ela descer do elevador, abrir o portão da garagem, a gente ficou tudo molhado. Ela entrou, assim, super, tipo, nossa, perdão, tá estragado o portão. Nossa, mas ó, veio meninas, tal, recolheu as crianças, já apoiou no elevador, subiu com as crianças, elevador pequeno. Olhei pra ela e falei assim, é a primeira e última vez. Você nunca mais me convida pra vir nessa célula. Falei assim pra ela no pé do elevador. Esse daí já serviu pra você se batizar ali com a chuva, né? Eu murchei na hora, eu falei, demorou tanto pra esse homem vir. Já que você não vai se batizar, o último vai ficar na chuva aí. Falei pra ela primeira e última vez. Subi na célula. Puxa vida, mano. Não tinha assistido o culto, mas nitidamente deu pra ver que o André tomou um rumo totalmente nada a ver com o que era o culto. No final ele deu uma perdida no louvor, colocou um louvor. Eu sei assim que a hora que acabou o louvor, tava todo mundo olhando pra mim e eu em prantos, chorando. Tocou aquele louvor assim, pra onde eu irei se eu não tenho mais pra onde voltar.
e trouxe assim aquele Covid, trouxe tudo, trouxe nitidamente todas as bebidas que eu ainda tinha em casa, porque a gente se livrou do narguilé, mas as bebidas ficaram lá. E é como se o senhor falasse assim, você vai manter esse teu porto seguro até quando? Porque você está mantendo algo para você ter para onde voltar. Você vai manter isso até quando? Naquela noite eu saí, entrei no carro. Essa aqui não falou nada, porque eu já tinha decretado o que aconteceria. E eu dentro do carro ainda assim... Ranhento. Cheguei em casa e falei pra ela, viu? Essas bebidas aí não tá certo. Assim, na célula ali, saiu da célula, foi algo muito, muito rápido. Daí falei pra ela, as bebidas não tá certo. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, viu? Peguei e joguei todas as bebidas fora. Joguei no ralo e falei, se a gente tá a gente tá com esse coração, a gente teve uma experiência com o Senhor. O Senhor deu uma oportunidade, porque na noite do Covid eu tava triste porque eu não tinha o que escrever pros meus filhos. Eu tô tendo uma segunda chance. E agora eu vou escrever uma carta pros meus filhos. Eu vou escrever algo, vou deixar um legado, vou deixar propósito para eles, para que um dia, se isso acontecer, eu falar assim, os meus filhos estão no caminho do Senhor. Qual que é Essa foto é do dia 22 de março de 2022. Foi quando as bebidas daí eu saíram. Cheguei em casa, mas daí eu confrontei ela. Falei, olha, a gente vai começar na igreja de novo. O que que eu vou fazer? Encontro, curso. A gente vai voltar a realmente caminhar no caminho do Senhor. Quero voltar do início. Daí veio uma rebeldia dela. Porque casamento é assim. Se o homem é rebelde, a mulher é firme. Se o homem tá firme, a mulher que é rebelde. E daí ela começou, não, porque eu não vou no encontro, porque eu já conheço, porque eu servia de apoio nos encontros, agora eu vou ir de encontrista de novo, e não sei o que. Eu falei, não, a gente vai fazer certo. Então se livremos das bebidas, ali cortou o nosso elo, porque a gente ainda tinha com o nosso porto seguro. Então ali eu queimei as carroças, ali eu abandonei tudo e falei, cara, a gente vai começar a caminhar de novo. A gente foi pro encontro, tive uma experiência maravilhosa. A Sabrina teve uma cura ali interior também, que acredito que não avançaria se não fosse esse encontro. Liberar perdão daquela tragédia que eu comentei, que aconteceu na nossa família, eu consegui liberar perdão nesse encontro. Eu achava que pra mim já tava tudo ok. Então eu consegui liberar perdão, mas a gente fez a tal da oração que todo mundo chama de oração perigosa, né? Que a gente deu as mãos e falou assim, Senhor, tudo que não foi o Senhor que colocou na nossa vida, pode tirar. A gente tá pronto para que isso aconteça. Eu não imaginava. Que tinha Tudo tanta que coisa. Eu tinha, não era do Senhor. Puxa. Tudo. E nisso eu comecei a ficar sem amizades. A primeira coisa que saiu foi a amizade. Amizade foi embora. O material abalou muito. Algo que eu queria comentar antes, aquela hora que eu falei, né, depois eu comento isso, que muita gente se assustou com a nossa mudança. Assim, do dia pra noite. Como assim? Ontem vocês estavam bebendo e agora vocês estão na igreja do dia pra noite? E eu contava meu testemunho e eu fui muitas vezes questionada, viu? Você estava com febre, delirando de febre, você estava delirando, isso não é. Mas uma coisa que eu falo assim, que depois que você tem uma experiência com Deus, uma verdadeira experiência com Deus, você não consegue mais viver da mesma maneira. Você não consegue, porque o Senhor naquele dia, Ele tirou tudo de dor, tudo de ruim que havia em mim, e Ele fez morada. Naquele dia, não tem como eu viver uma vida diferente. Não tem como hoje eu não estar servindo a Deus. Não tem como hoje não viver para Deus. Você é da igreja, você sabe, tem finais de semana que às vezes você passa o mês inteiro servindo. Um final de semana é encontro, outro final de semana é isso, outro final de semana é isso. Quinta tem célula, terça tem discipulado. E é a minha alegria, o que eu quero fazer. Eu gasto a minha vida, eu gasto meus dias, é para isso. Não pode vir falar ao contrário. Tá exagerado, tá demais. Não, ainda é pouco. Agora, voltando ao que a Sabrina falou da oração, que a gente orou realmente e falou, Senhor, tira tudo. E assim... E realmente tirou. Eu não creio que o Senhor tirou, mas eu acredito que era um propósito, assim, realmente de aonde está o teu coração hoje.
Entende? Porque a gente orou tanto pelo nosso financeiro e quando o nosso financeiro se agradou, nós se afastamos do Senhor. Não foi o Senhor que nos deixou. Mas hoje eu tenho algo que eu falo sempre pro pessoal quando a gente faz café com os homens, ali eu procuro falar. Toma muito cuidado para a bênção que o Senhor te dá não ser responsável para te afastar da presença dele. Porque hoje a gente pede muitas bênçãos e o Senhor nos abençoa de várias formas. Eu preciso subir de cargo no trabalho. Você sobe de cargo no trabalho, você não tem tempo para ir na igreja. É, verdade. Eu preciso que o Senhor edifique o meu casamento. O Senhor edifica o casamento, você não tem tempo de ir quinta-feira na célula. Então, muitas vezes, as bênçãos que o Senhor coloca nas nossas vidas, nós nos afastamos como se realmente... agora eu já consegui minha bênção. Né? Então, eu acredito que foi isso. O Senhor nos abençoou de uma forma extraordinária, mas nós ali começamos a caminhar fora do que era o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, eu acredito que quando a gente deixou tudo de lado ali, então a gente perdeu o carro, a gente fechou o mercado, né? Ficou ali com algumas dívidas do mercado. Teve um Dia dos Pais, então lá em casa, aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente sempre acorda o aniversariante, ou o pai, ou a mãe com café da manhã. E ele na cama. E eles me acordaram, tinha um pão aberto no meio, com margarina e uma xícara de café. Era o que a gente tinha. E daí ela veio assim e falou, desculpa porque você merece mais, mas a gente não tem mais. Eu falei assim, a nossa casa nunca teve tão vazia de gente, tão vazia de pessoas, mas também nunca teve tão cheia de amor, tão cheia de cumplicidade, tão cheia do amor de Deus. Eu falei, então, isso aqui é só algo significativo, mas vocês aqui são tudo pra mim. Hoje eu posso estar aqui tendo mais um Dia dos Pais. Que legal, cara. Então, ali assim foi... Então, ali a gente começou a ser moldado de volta. Né? A igreja nos acolheu muito. A gente teve momentos assim que eu falava para as meninas, viu, vão na mercearia lá porque nós estamos sem nada de gasolina. Eu preciso de pelo menos R$50 para nós ir para a célula. E as meninas ficavam orando na mercearia. Daí entrava cliente, elas... vai gastar. Daí, quanto gastou? 30. Vai vir mais um, vai gastar. Pai, gastou 50. Fechar a porta, pegar os 50 por gasolina e ir pra célula e voltar pra célula. Né? Então, assim, o Senhor foi suprindo dia após dia. Teve um momento que... Conta da pipoca. Daí eu volto... Não, mas esse é... Depois do espelhamento. Hoje, pastor Patrick... Também foi que a gente optou, nós fechávamos nossa mercearia, mercadinho de vila, assim, sabe? Toda vila tem um mercadinho. Nossa era famoso 3 irmãos, certo? 3 filhos, eles escolhendo o nome. A gente fechava 10 horas da noite. E aí começou os cursos. Aí era 7h30, tinha que estar lá. Puxa vida. E o que nós vamos fazer? Porque tava fazendo eu, o Diego e o meu filho. O que nós vamos fazer agora? Ele entrou no banho e orou, falou, Senhor, é a nossa fonte de renda, o que nós vamos fazer? O Senhor falou, fecha. E eu fechei uma mercearia. Na verdade, tive um direcionamento do Senhor antes de fechar. Mas a gente foi relutando. Eu tive um direcionamento. Eu não. Era com a narguilha e agora com a mercearia. Ela sempre falava assim, mas o Senhor falou o teu coração, não falou o meu. Esse dia foi muito falou louco, o teu, ele falou o meu. porque o que aconteceu? Começou assim, o sonho da nossa vida era comprar uma caminhonete. Compramos a caminhonete. Nossa, linda, uma Ranger maravilhosa. Compramos, e vamos. Aí voltamos pra igreja, Senhor, tira tudo lá que não foi você, colocou caminhonete, não era. Foi embora. Aí ele falou assim, nós vamos vender a caminhonete. Eu falei, nós não vamos vender a caminhonete. Aí ele falou, mas amor, nós precisamos vender. Eu falei assim, mas nós não vamos vender. Foi algumas semanas ali. E ele postava, eu ia lá e apagava. Puxa. Eu ia lá e postava no Marketplace do Facebook, eu ia lá e apagava. Vai vender, rapaz. Aí um dia, eu indignado, eu tava lá na mercearia, lá que ainda tava aberta. E eu falei assim, Senhor, nós tivemos uma discussão. Ela pôs a prova. Tivemos uma discussão.
falei pra ele, Deus falou com você, não falou comigo. Enquanto Deus não falar comigo, a gente não vende essa caminhonete. Lembra do Narguile? Aí. Tá escutando. Aí eu falei assim, Senhor, o negócio é o seguinte, e eu estou falando com essas palavras porque foi exatamente essas palavras que eu usei. Em nenhum momento era desrespeitando a Deus, em nenhum momento eu era um ser humano que estava passando por uma luta e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Senhor, se for para vender essa caminhonete, eu vou vender ela até meio-dia. Não vou postar, não vou fazer Só nada. que eu não vou postar. Ela queria um milagre O mesmo. Senhor vai mandar alguém e esse alguém vai comprar essa caminhonete. Se acontecer isso, eu vou entender que é pra vender a caminhonete. Se não, eu sei que não é pra vender. Ou seja, gente, é impossível. 5 minutos depois. Alô, Luciano, foi você, meu bem. Aí, Luciano. O Luciano, assim, ô, Sabrina, daí, beleza? O Diego ainda tá querendo vender a caminhonete? Caramba, gente. Me gelou Cara, inteiro, assim. sério. Eu falei assim, então, eu falei, bom, eu pus Deus à prova, eu não vou falar que não, né? Porque daí eu tô quebrando Aí, minha parte do acordo. E Deus lá em cima acertava lá, ó. Aí. Eu falei assim, então, ele, tá, não, que eu tenho um amigo meu que quer comprar, peça pra ele trazer aqui. Aí o Diego foi. E eu fiquei na marcenaria, falei, Senhor, o que você tá fazendo? Que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo? Caramba. Ele Fechei o voltou. negócio com palho, 2 portas. Palho, 2 portas. Tinha sempre pego no eu negócio. odiei palho. Eu estremeci. Naquele dia um temor tomou conta de mim, porque eu falei assim, Deus, ele não tá brincando, ele quer realmente transformar a nossa vida. Caramba. Só que ele precisa do quê? Obediência. Uau. Eu não tô sendo obediente, porque Uau. todo direcionamento que o Senhor dá pro sacerdote do nosso lar, eu tô questionando. Todos. Porque quando mexe no financeiro é algo que te põe à prova. E eu falei, eu não vou mais discutir. O que o Diego falar, eu vou respeitar, porque se o Senhor falou com ele é o sacerdote, ele é o cabeça da nossa casa, eu vou respeitar. Aí, e ele veio, ele chorou no dia. Né, eu deixei a caminhonete, e peguei o palho. Nunca, desde criança, eu nunca fui assim ligado a bens materiais. Mas a hora que eu parei ali aqui no semáforo do território da carne, descendo pra Palmeirinha, eu parei o palho, o cara parou a caminhonete do lado, assim. E parecia uma cena de Velozes e Furiosos, sem eu ter assistido a cena de Velozes e Furiosos, porque não tinha saído ainda. Então a hora que eu dei o pisca pra entrar pra esquerda com o palho, a caminhonete foi pra direita. Ali eu dei uma... Eu falei, meu Deus, né? É um sonho. Cheguei em casa... Aí, fui pra célula. Eu lembro que nesse dia na célula, sabe quando fica aquele silêncio interno assim? Oxi. Daí sexta-feira. Não, foi um dia horrível pra mim, parecia um dia de luto. Oxi. Sem abrir a mercearia. Aí eu não tinha o que fazer, porque o meu dia era ficar na mercearia. E daí foi indo. E foram passando os dias e eu sem entender. Mas, Senhor, eu sou obediente. O Senhor vai me mostrar alguma coisa. E passando os dias, e a comida acabando. Puxa E vida. passando os dias, e acabou o dinheiro. E foi passando os dias. Eu falava, Senhor, eu dava cesta básica para pessoas aqui da nossa vila. Dei muita cesta básica. Eu tô precisando pegar uma cesta básica na igreja. O que Caramba. tá acontecendo? Senhor, eu não tô entendendo. Deus, o que tá acontecendo? Aí, e perrengue, dias e dias assim o Senhor, ele nunca falhou. O Senhor, ele é incrível. Ele nunca falhou. Ele nunca deixou sem resposta. Mas era tipo aos 45 do segundo tempo, a hora que você já tá dando um perdido. Acontecia algo. Aí, e Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu creio que eu carrego esse dom e é incrível. E ele fala muito, eu tenho um caderno de sonhos onde eu anoto cada sonho que eu tive. Porque eu sei, quando é o Senhor que tentou falar comigo ali por sonhos, eu acordo já com a revelação, já escrevo ali e eu sei. Muitos já se cumpriram, alguns ainda não. Mas eu tenho um Deus e Ele é o cara. Então eu tive um sonho. E nesse sonho eu pegava assim, eu tava com um caderno.
Aí eu fechava. Aí eu colocava esse caderno assim, ó, pro lado. E eu abria um novo. E eu pegava uma caneta e eu escrevia assim, outubro. Aí começou outubro. E isso era tipo janeiro, mais ou menos. Aí, falei... Eu tive o mesmo sonho. O Senhor vai me dar o meu mercado. Ela teve o Em sonho outubro. e não compartilhou comigo. Não falei nada. E eu tive Olá. o mesmo sonho. Eu tive o mesmo sonho. O Senhor falava assim pra mim, outubro vai ser o teu mês. Foi, nitidamente. E eu sempre falo assim, quando eu acordo e eu lembro nitidamente do meu sonho, eu sei que é do Senhor. Porque eu sou apagado, assim, que às vezes eu sonho, e daí não lembro, e daí eu acordo de noite e já não consigo lembrar, eu falo, não, é só canseira mesmo. Daí um dia eu compartilhei. Não, e ele não compartilhou. E daí um dia ela falando, porque eu tive um sonho de outubro, eu falei, que outubro? Esse é outubro? Ela falou, esse é outubro. Eu falei, opa, peraí. Então agora já deu problema já, porque aqui nós dois estamos para outubro. E daí a gente começou a gerar uma expectativa muito grande. Cara, outubro era o mesmo. Outubro vai ser. Aí chegou E não, a expectativa veio aqui, eu sim, ó. falava pra todo mundo, gente, outubro. A expectativa foi muito alta. Foi muito alta. Uau. Foi muito alta. Aí chegou dia 1º de outubro, dia 2, dia 3 e foi indo outubro. Daí, na quinta-feira de célula ia ser feriado, dia 12 de outubro. A gente adiantou a célula pra quarta por conta do feriado, né? E, cara, a palavra que eu ministrei na célula foi como viver em igreja, como viver na igreja, como ser o tijolo na parede da igreja. E eu lembro que eu dei um exemplo assim, eu não, né? Só reprisei o que o pastor Daniel tinha falado. O material de construção tem todo o material para construir uma casa, certo ou errado? Certo. Mas só que se não tiver a junção dos materiais, não constrói uma casa. Lá tem pedra, tem areia, tem cimento, tem ferro, tem tudo. Então foi a palavra, tipo, o viver igreja, ser a igreja. Eu estava muito feliz. Aí, dia 12 de outubro, 4h20 da manhã. De quinta-feira. Putz. Desceu um ciclone em cima da nossa casa. O telhado caiu na nossa cabeça, abriu a testa dele, abriu minha cabeça aqui. Sério, Destruiu gente. a minha casa inteira. Não sobrou nada. Não tinha o que fazer. Nessa madrugada a gente acordou e as crianças gritando. E eu pensei assim na hora, se caiu tudo na minha cabeça, caiu na deles também. E eu só lembro que eu saí do quarto e eu fui pisando em tijolo, em viga. Porque assim, o ciclone, ele fica rodando no ar, aí ele desce umas pontinhas assim, ele só se torna furacão quando ele encosta no chão. E ele desceu uma pontinha abençoada em cima da minha casa. Uau. E nesse momento, assim, foi tudo em Na câmera tua lenta. Eu escutei um barulho. Só a minha. O meu nem portão é Gente. lata, então ele faz muito barulho. O meu portão, assim, quando vento, ele faz barulho. Eu tava deitado, eu abri o olho assim, falei, viu, começou a chover, fecha a janela. Ela sentou e fechou a janela do quarto. A hora que ela fechou a janela do quarto, a estrutura do telhado de metal do meu vizinho começou a fazer um barulho muito estranho. Começou blá, 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 blá. E foi acelerando, assim, blá, 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 blá. E daí, na hora eu pensei, que estranho, porque o meu portão não tá fazendo barulho. Eu falei, que vento é esse que só tá balançando o telhado dele? Mas assim, foi instantâneo. Eu pensei isso, ela sentou e fechou. A hora que ela deitou, eu olhei pra cima assim, eu vi as estrelas. E já começou a chover na minha cara. E daí já começou a cair. Tudo aquilo que levantou, começou a cair de volta. Porque ele levantou primeiro. Então imagina você deitado, você vê tudo ir pra cima. E daí voltou. As telhas, E ela foi e voltou. tudo em você. Meu Deus, Não deu cara. Não deu tempo de nada. Meu Deus Só do fez o céu. barulho do telhado, só fez assim, blá, 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 e sumiu. A hora que Ficou sumiu o barulho do silêncio. telhado, subiu o meu. E daí caiu tudo. Aí Gente do céu. as crianças começaram a Que gritar. desespero. Eu, sangue e Meu Deus. chuva e Minha testa fazia assim. saí assim pra sala. 4 da manhã. Isso, 4 e pouco, quatro e quase pouco da 5 da manhã. manhã. Gente. Aí eu do saí céu. pra sala, daí eu olhei, aí tava a minha caçulinha, que é a Alice, chorando muito, bem assustada. Ela é bem magrinha, pequenininha, então ela Por conta tremia do barulho, fez um barulho muito alto. inteira, ela tremia inteira. Gente. A Elô, que é a do meio, ela tava meio que analisando o que tava acontecendo. O João, adolescente, nem não tinha acordado. nem percebido o que tava acontecendo. Nem Tava acordou. bem de boa. Graças a Deus nem acordou. Né? Nossa. Aí, e eu lembro que eu olhei assim pra elas, eu falei assim, sentem aqui no sofá. Porque daí, assim,
Aonde arrancou mesmo tudo foi o meu quarto, a Banheiro. cozinha, banheiro. Nossa. E a mercearia, a parte da frente, arrancou foi tudo. inteira. Meu 50 metros, assim, Deus arrancou do ternite, viga. céu. As vigas, você olhava assim, a viga inteira, Tem é fotos como... também, posso te mandar? Manda lá, vamos colocar na edição. É como se tivesse pego, assim, uma mão tivesse pego a viga mesmo e arrancado. Ficou só as pontas na chumbada. A viga Gente. arrancou. Nesse momento, eu lembro que eu sentei no sofá com eles e eu olhei pro chão. E no chão tinha muito sangue. E daí tava tudo escuro, porque arrancou tudo meus fios. Arrancou o poste inteiro, assim. Poste, assim. Gente do céu. Eu quero que você imagine a cena que foi só na minha casa. Meu Pra quem você Deus. perguntar lá na minha rua, vai falar. Foi só na minha casa. Só na tua A do casa. lado de cá não. A do lado de cá foi só a lata dele. Mas só. A minha telhado. casa acabou. Aí, eu sentei, olhei pro chão, sangue, sangue, sangue. Pus a mão na minha testa. Falei, Diego abriu a minha testa. Porque daí tinha muito sangue, só que o meu cortou aqui em cima. Aham. Essa, mas escorre, né? Aham. Que ele vira. E olha pra mim. Minha testa Ele assim, ó. olha, tem um problema com esse negócio de sangue. Puxa Tava vertendo sangue. Que eu olhei assim, eu lembro que... Ela veio com uma toalha assim na minha cara. Eu falei assim, vamos dar uma enrolada aqui, uma toalha? Que Foi uma toalha de banho na minha cabeça e eu fiquei que nem um turco com aquela toalha de banho. Não, e foi algo tão louco, porque daí... Aí começou mais uma rajada de vento. Aham. E essa rajada de vento, aí deu pra ver. Aí deu pra ver o ciclone ali. Que ele fez assim, Ele tava em cima, rodando ele assim. tava em cima. E eu lembro que eu peguei o meu celular, abrindo o grupo do discipulado, e falei, gente, orem por mim, a minha casa tá destruída. Só isso eu gravei um áudio. Comecei a gritar. Falei, Diego, o que nós vamos fazer? Porque daí começou de novo, né? Nossa, gente. A Heloísa, 9 anos ela tinha. Todo mundo quieto. Eu obedeci. Falei, tá bom, tô quieto. Gente, é só orar? Nossa. Não, por um louvor. Caramba. Por um louvor, ela falou. Põe Aí um ela louvor. começou, né? Aham. Senhor Jesus, Caramba. 9 anos. guarda a nossa casa. A nossa casa é Meu protegida Deus. e guardada pelo sangue do Cordeiro e nada vai nos atingir de mal. Aí o Diego falou assim, vamos entrar tudo dentro do carro, vamos sair daqui pra não cair mais coisa na nossa cabeça. Aí perdemos nossa cadelinha, daí eu falei, ninguém vai sair daqui sem a nossa cadelinha. Vamos Eu achar, falei, vou pra minha tadinha. sogra, que minha sogra é Tava laje. Desesperado. Pegando. A hora que a gente entrou no carro, que eu abri o meu portão assim, que eu achei que tinha sido a rua inteira, nada destruído. Meu Deus. A gente saiu com o carro, a minha garagem fez assim. Sério, gente. Caiu todo o resto que Caiu, tinha ele sobrado. só de feijão. olhou pra trás assim, os vizinhos, Sabrina, tá bem? Eu falei, ótimo. Bati o cadeado e fui pra casa da minha sogra. Batemos no Meu cadeado Deus. E saímos com o carro. Eu subindo Nesse no Los momento, Angeles. Minha filha falou assim, mãe, coloca um louvor pra nós. Eu falei, qual louvor que você quer, filha? Coloque a bondade de Deus. A bondade de Deus. Nossa. A bondade de Deus, a bondade de Deus. Na Eu falei, então põe a bondade de na Deus. hora Eu falei assim, que bondade. Uhum. Falei bem assim, mas eu tava bem irônica na hora. E quando começou a tocar o louvor, eu falei, te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias. Então, começou e quando eu vi, a gente tava cantando. Desde quando eu me levanto até E a presença entrou no carro assim de uma maneira que eu falei, cara, A bondade de Deus. Gente! E na hora que Caramba. começou aquele louvor, és fiel em todo Puxa, tempo. As crianças ergueram a voz. não, foi um Em negócio Nossa. surreal. todo tempo tu és tão bom. E nós Meu começamos a declarar. Deus, cara. Deus, obrigado, porque eu tô com a minha família aqui. Uau. E a gente foi daí que vem a parte engraçada. Saiu do espiritual, foi pro engraçado. Eu tava saindo na rodovia e eu tinha batido a cabeça e eu assim. E eu dirigindo aqui e eu falando, meu Deus, eu tenho que acelerar pra chegar na casa da minha sogra, porque caiu um negócio na minha cabeça tá toda arrebentada e eu não tô enxergando direito. Tá, minha vista tá embaçada. Parei na rodovia, chovendo, eu olhei e vi uma luz, eu falei, essa luz, passou uma carreta. Mas eu olhei a luz assim, a carreta passou. Daí eu falei, cara, eu não tô bem. Mas eu não vou falar agora, né? Deus é bom, Deus tá na presença do Senhor no carro, só falei assim. Daí a hora que eu saí na rodovia, eu fui arrumar o óculos. Da hora que eu fiz assim, eu... Não tô enxergando direito, porque eu tô sem meu óculos.
A adrenalina tá Eu falei, nada a ver, né, Deus? Vai. Tudo bem. É fiel em todo tempo. Em todo tempo. Não. Tô sem óculos. Eu fui arrumar o óculos naquela que eu deslizei o dedo. Eu falei, por isso que eu não tô enxergando, mas eu tô sem meu óculos. Gente. Aí a gente chegou ficou na lá bagunça, na casa da mãe. E daí já dei aquela risada, daí eu falei, cara, como a presença do Senhor nos tira do fundo mesmo e nos eleva pra algo. Os caras acabaram de perder a casa, estão dando risada. Daí ali foi. Aí cheguei na casa da minha sogra, tomei um banho quente. Ai, cara. Não, deixamos as crianças e voltamos pra lá. É Pra verdade. tentar ver o que a gente podia salvar, né? Aham. A gente só deixou eles e voltamos. Correndo tudo. Chegamos lá, nosso discipulador tava lá. Tá. Bênção nas nossas vidas, ele escutou nosso áudio, porque daí foi um estrago na cidade toda, né? Uhum. Ele escutou nosso áudio e foi direto pra nossa casa. Aí o meu cunhado, eu liguei pra minha irmã e falei assim, Gabi, o André tem lona. Ele tem um barracão de Tipo, reciclagem. 4h pouco da manhã dela. Por que se quer lona? Eu falei, Gabi, destelhou minha casa. Ela, meu Deus. Aí ela foi lá em casa. Ele tinha uma lona gigantesca, né? Então eles foram os primeiros a chegar. Uau. Quando a gente chegou, eu confesso, eu tenho um vídeo que eu gravei assim, de eu mostrando o que aconteceu. E eu tô gravando assim com uma dor. Falei assim, meu Deus. Não sobrou nada. A mercearia não sobrou nada. Sobrou a minha assim. casa Puxa vida, não cara. sobrou nada. Tudo molhando. E não parava de chover. Aí começou a ventar. Meu discipulador falou, gente, vamos fazer uma oração. Aí ele deu as mãos para nós e ele fez uma oração. Ele falou assim, Diego, vai para casa, vai lá ver esse negócio na sua cabeça. Agora não adianta a gente fazer nada. Não Já tinha muito o foi. que fazer mesmo, né? Já foi. Eu quis ficar triste. A hora que eu quis ficar triste, o Espírito Santo vem assim, tuf no meu ouvido. Qual que foi a tua pregação ontem mesmo na célula? Puxa vida. A hora que eu olhei do lado direito na Puxa garagem, vida, cara. eu olhei do lado direito na garagem, tinha umas 6 pessoas assim. O Michael, a Ari, o Cristiano, Nossa, o Detinho, a cara. Jéssica. Cara, tinha muita gente da igreja. Com o rodo, louvando, jogando água assim, telhado pra fora. Caramba. Porque eu lembro assim, ai, foi faltando comida, foi faltando tudo. Sabe aquela coisa assim, não, filho, pode comer, a mãe nem tá com fome. Nossa, eu tava com fome. Puxa, que Ele pesado, também tava gente. com fome, Nossa. Eu lembro que eu fazia uns bicos, assim, trabalhava de diarista, eu não tinha coragem de comer, de almoçar na casa da pessoa, porque eu sabia que meus filhos não iam ter o que comer. Nossa. E eu tava comendo lá, eu não comia. Eu não comia porque eu falava assim, Senhor, Gente. eu não vou comer aqui, como que eu vou comer aqui e eles não vão comer lá? Então começou assim uma fase bem difícil. Puxa. A gente sem casa, morando de favor, numa casa que era da avó dele, que estava abandonada, Puxa chão vida. bruto, tudo. A gente dormiu no chão por 3 meses, eu e ele, as crianças. Eu dei um colchão que a gente ganhou de doação. Mas eu e ele, a gente dormia no chão. O colchão Caramba. inflável furou, né? No segundo dia ele furou. A gente só colocava o colchão inflável murcho no chão e nós dormíamos assim. Nossa, doía tudo as costas, assim. E a gente passou por maus bocados. Não foi fácil. E nesse dia da pipoca, Nossa. a gente chegou uma hora que a gente só tinha pipoca. Era só. Eu não tinha arroz, eu não tinha feijão, não tinha nem farinha, não tinha fubá, mas eu tinha pipoca. E eu falei assim, cara, eu não vou falar para as crianças que eu só tenho pipoca. Porque eu ministro na célula para as crianças que Deus é bom e que é só pedir e orar que Deus faz acontecer. Eu não vou falar para eles que a gente só tem pipoca. Aí eu peguei e falei assim para eles, nossa, é o seguinte, eu vi um desafio na internet. E esse desafio é assim, quantos dias a gente consegue ficar comendo só pipoca? Quantos dias vocês acham? Nossa, gente. Aí eu, 5 dias, minha menina, acho que só 1, a outra falou 2. Então nós vamos fazer esse desafio. A gente vai gravar, a gente vai todo dia. Mas a Gente. gente só vai comer pipoca, não vamos comer mais nada. Nada, meu filho, nada, só a pipoca. E fui fazer a pipoca. Eu já não aguentava mais ver pipoca. Aí, acabou o óleo. Mas eu falei assim, pega esse copinho, vai ali na vizinha, pega um copinho de óleo, porque deu um pouquinho de óleo e já dá pra fazer pipoca, né? Falei, pega, fala que a mãe vai comprar, depois a mãe dá, porque eu não vou ir no mercado agora. R$21. Aí eu tava fazendo a pipoca ali,
Aí acabou o gás. Aí eu lembro, eu parei na frente do fogão, assim, eu fiquei olhando bem sério pro fogão, assim. E eu segurei o choro, veio aqui, assim. Aí ele veio, amor, eu falei assim, que falte tudo na nossa vida, mas nunca mais vai faltar Deus. Pode faltar gás, mas Deus eu não quero mais, porque a gente já sabe que com Deus nós precisamos manter. Então deixe que acabe, o Senhor vai prover. Eu só lembro que eu desliguei a boca assim e falei assim, criança, a mãe já faz, eu vou pedir o gás. Eu não tinha que pedir. A mãe vai pedir o gás. A gente orou. A gente orou, falou, Senhor, eu só tenho pipoca, só que eu não tenho mais gás e não tenho óleo, e o Senhor é o Deus que dá provisão. Então, o Senhor vai tocar o coração de alguém. Instantâneo, meu pai. Sabrina, como que tá teu gás aí na tua casa? Falei, por que, pai? Se não é Deus, quem? Nossa. Falei, por que, pai? Ele falou assim, sabe o que é? A tua mãe fez uma burrada porque ela comprou um gás, mas o nosso gás não acabou. E ela quer assar um bolo, um pão, alguma coisa assim, e ela queria trocar o gás novo, mas ele não queria perder aquele resto. Levar o gás aí, eu falei, pode, pai. O meu bujão tem um pouquinho também, mas não faz mal. Daí ele falou, não, você fica com os 2 bujão, a hora que acabar um, você me traz o bujão vazio. Eu uso. Aí ele foi lá em casa e ele levou um pacote de café, levou uns pão. E eu lembro assim que eu segurei o choro enquanto ele tava lá esse momento inteiro. A hora que ele saiu, eu só olhei pra você aqui e falei assim, Aquele resto de gás ficou 3 meses. 3 meses. Não sei como. Sério? O gás dele acabou, ele comprou outro gás novo, já tava na metade do gás novo, ele me cobrando o puxão e o nosso gás ainda tava 3 meses. Na igreja era volta de encontro. A gente tava lá na igreja. Não era volta de encontro, era. Não. Era um jantar que foi feito pro. Hoje, pastor Patrick era discipulador. Era um evento, Ele a gente pediu a tava chave no do meu carro office ali emprestada. da Nova Rússia. Esse dia eu orei, mas eu orei nesse dia porque o pastor Patrick chegou e falou assim, é uma você benção, tá com a chave meu do teu Deus. carro aí? Eu falei, tô, empresta pra mim um pouco. Eu tirei a chave do bolso, tava andando uns 3 dias na reserva já. Dei pra ele o palio, dei pra ele a chave, ele saiu. Eu olhei pra essa aqui e falei, meu Deus, Eu falei pra ele, você tá não louco? permita que acabe a gasolina na mão do obreiro. Meu Deus, já pensou o obreiro ligar, Diego, acabou a gasolina, meu Deus. Falei, só leva o obreiro e traz ele de volta. Agora é pastor, né? Agora pastor, ele era obreiro. Eu falei, só leva o pastor e traz ele de volta. Não permita que acabe na minha mão. Eu posso entrar aqui na frente da igreja, acabar, eu vou a pé embora. Mas não, por favor, não me deixe o obreiro na mão. Ele voltou, entregou a chave. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, Deus é mais. Deus é deu mais. certo. Deus prosperou. Fui pra casa, acho que ficou uns 3 dias, né? A gente foi pra casa, e daí chegamos em casa, tudo. E daí as crianças assim, mãe, tem umas coisas aqui no porta-mala. Eu falei assim, tem o que no porta-mala? Eu abro o porta-mala. Leite. Nossa, tinha Gente. Muita comida. Tinha muita Eles coisa. fizeram uma limpa lá, daí tinha metade de pacote de arroz que sobrou do encontro. Nossa, Caixa de leite. gente. Café. Tempero, tudo que você imaginar. E ali o senhor subiu Uau. mais umas semanas. Cheio, Uhum. cheio. Uau. O pastor Patrick e o obreiro Davis. Caramba, cara. Cara, Teve um- Deus é assim, ele faz. Ele faz. Só que ele precisa que você deixe ele fazer. É. O problema Uau. é que a gente tem esse jeito de querer fazer. A gente tem esse jeito de querer dar um jeitinho, de fazer do nosso jeito. Ai, não tenho comida, eu vou aqui, eu vou ali. Cara, Deus ele quer que você viva o sobrenatural. Só que você precisa deixar ele fazer o sobrenatural na sua vida. E eu vivi dias assim, onde a gente deixou Deus fazer o sobrenatural em cada detalhe, assim. Tipo, nossa, que vontade de comer uma pizza. Teve uma Deus é bom demais, cara. Deus Sério, é bom demais. cara. Quer comer uma pizza hoje? Porque eu ganhei um sorteio e é 2 pizzas. Sério, cara. Aconteceu duas. Uau. Aconteceu uma. Assim, Caramba, Teve uma mano. vez que tinha um casal da célula passando por dificuldade. Meu E a gente fez uma movimentação na célula pra fazer uma cesta básica pra esse casal. E daí o pessoal arrecadou tudo, entregou pra mim. Eu levei pra casa. A hora que as crianças chegaram, elas viram que tinha muita bolacha recheada, porque o casal tinha criança.
E elas olharam e falaram, nossa, pai, bolacha. Eu falei, calma, filha, que essa bolacha não é pra nós. Essa bolacha é pro casal lá, pros nenê que estão precisando e tal. E eles ficaram assim, né, meio morradinho. Daí no outro dia aconteceu da pizza, que daí a menina ligou e falou assim, é o Heitor, o nome do rapazinho, que daí ela falou que ele tava orando e ele sentiu, a criança sentiu no coração de abençoar a nossa vida com uma pizza, cara. Caramba! E daí eu falei assim, cara, como Deus honra, né, cara? Uau. Assim, e daí a gente comeu pizza 2 vezes, né? Teve 2 vezes, então teve a do sorteio, Uau. a gente comeu pizza também. Depois a gente entregou a cesta básica na casa do casal lá. E assim, o Senhor foi suprindo dia após dia. Maravilhoso. Sabe assim, o dia que você acorda e fala, não sei se eu vou comer. E você deitar na cama grato porque você comeu. Caramba. E daí, minhas orações de noite era assim, Senhor, eu não sei como aconteceu, não sei como o Senhor fez, mas eu creio que amanhã o Senhor fará de novo. E dia após dia foi indo. E daí, essa percepção mudou, assim, tinha um encontro Kids, tinha um encontro Kids, eu não ia participar. Eu tava convicto, falei, não vou participar, vou mexer na casa, preciso mexer aqui, preciso tirar o piso, preciso não sei o quê, preciso daquilo. Trabalhar. Depois disso, eu dei uma pausa, pastora Tati precisava de homem para servir no encontro. Sempre precisa, vamos lá. É poderoso. Foi assim uma das experiências que eu realmente... E um desses questionamentos no banho, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu chorava e falava, Senhor, eu tô parado e eu tô com medo de eu pegar o caminho da direita e não ser o caminho do Senhor, e eu não quero. Assim como eu tô com medo de caminhar para a esquerda e não ser o caminho do Senhor. Eu preciso de um horizonte, eu preciso de um direcionamento do Senhor, porque eu não quero caminhar num caminho que não seja o Senhor que esteja preparado para mim. Isso eu orei depois dessa conversa. Não compartilhei com ela, não compartilhei com ninguém. Aconteceu o imprevisto do encontro, precisava de homens. Eu falei, cara, eu vou servir, mas eu vou ser o coadjuvante que fala. Vou ficar só atrás das câmeras. Porque normalmente eu fervo a pesada e cuido da pesada, e o tio não sei o quê. Então eu falei, mas eu vou ser só o coadjuvante. Cheguei no encontro, fiquei no cantinho, cuidava do mini grupo ali. A hora que tem um momento ali que as crianças oram por você. Você já serviu no encontro de criança ali, de kids? Não sei se você já serviu. Fui uma vez na cozinha. Na cozinha. Com as tiazinhas da cozinha. Eu sempre fui na cozinha, né? É até aí tremendo, eles chamam o pessoal pra... É poderoso. pra Eles pensar, chamam quem tá servindo para as crianças orar. Uhum. E daí a hora que eles fizeram o apelo ali, eu peguei e saí. Eu falei, cara, eu sou só o coadjuvante, então eu vou no banheiro. Pra não receber oração. Fui no banheiro, dei um balão. A hora que eu voltei, que eu abro a porta, tinha um gurizinho de 8 anos. Ele olhou assim... Ô, tio! É você, tio. Eu tenho que orar por você. Daí eu fechei a porta e falei, amém. E fiz assim com a mão. Ele, numa autoridade, assim, ele falou, se ajoelhe. Puxa. A hora que ele falou se ajoelhe, mas ele falou numa autoridade, eu falei, opa, tem algo diferente nessa oração desse guri aí. Peguei, me ajoelhei, assim com a mão. Ele pegou no meu pescoço, assim, puxou, assim. Colocou a mão no meu coração. O Espírito Santo mandou eu falar pra você que você não vai nem pra direita nem pra esquerda. Você vai levantar a tua cabeça e você vai caminhar pra frente. Porque você tá aqui pra abrir caminho pra pessoas caminharem, não pra caminhar em caminhos abertos já. Então você levanta a cabeça e caminha pra frente, que atrás você virão outros. Uau! Faz o quê? Gente. Ali foi o resto do encontro. Choro. Caramba. Daí eu falei pra ela, cara, como que duvida de um Deus desse? Uau. Só levanta a cabeça e vai. Aí eu não queria ser referência pra ninguém, que as orações eram, você é uma referência pra mim, eu não queria ser referência. E aí uma criança de 8 anos fala assim, você vai levantar a cabeça e você vai caminhar, porque atrás irão outros. Eu falei pra ela, vou caminhar. O que me admira na história, né? Que o testemunho de vocês, que ele falou que ia dar certo, né? Ele te tirou da morte, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Uhum. Como Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente não entende e eu fico também admirado pela união de vocês. Porque se Deus não tivesse na equação, hoje casais terminam por muito menos, né? Assim, principalmente na parte financeira. Acabou a parte financeira, já começa a discussão, briga, a murmuração, né?
E você ter a base, o centro, que é Cristo, não precisa de mais nada, né, cara? Pode vir, pode destelhar a casa, pode, né? Pode ficar sem dinheiro, sem mercearia. Sem nada. Tô servindo a Deus, é isso. Tudo se remete a ele, né? Gente, depois de todo esse testemunho, de tantas bênçãos, né? Mensagem final, o que vocês deixam aí para os casais que estão na mesma situação que vocês passaram, né? Afastados do Senhor, ou que já conheceram, ou ainda estão para conhecer a Deus, né? Deixa uma mensagem, né? Assim, nesse sentido. Câmera e microfone são seus. Quem começa? Acho que eu começo, né? Vai lá. Quando eu começar a falar, vai demorar para parar. Então, eu acredito que o testemunho nosso, ou o testemunho de qualquer pessoa que vir, sempre vai estar colocando o Senhor no centro. Então, eu acredito sim que, indiferente do que tem passado, o Senhor escolhe realmente os seus guerreiros bons para lutar as suas batalhas. Então, se você tem lutado batalhas, é porque o Senhor tem visto um guerreiro muito forte, né, em cada um, e é assim que a gente se vê. Então, acredito que, como a palavra fala, se os nossos olhos, se o nosso coração, se o nosso pensamento estiver voltado para o Senhor, nada faltará. Então, não tem o que falte se a gente estiver enraizado realmente nessa rocha que é Cristo. Então, acredito que o que foi o virar de chave nas nossas vidas ali, quando a gente compartilhou aqui, né, que estava com o Covid, a gente achou que ia morrer tendo tudo. E quando a gente voltou para a igreja e casa perdida, a gente não tinha nada, mas tinha Cristo. E a gente conseguiu passar por tudo, crendo que o Senhor faria, né? Como a gente falou, então, na janta ele supriu, no almoço ele supriu, no café da manhã ele supriu. Só que a diferença é que ali os nossos olhos estavam voltados para o Senhor. Então a gente não negociou o que era o propósito de vida, né? O que é o propósito do Senhor para nós. E eu acredito que é isso, é realmente olhar para o Senhor e não negociar, indiferente do que você tem passado, se é no casamento, se é financeiramente, se é na família, se é no trabalho, seja o que for. Se os teus olhos estiverem voltados para o Senhor, Ele vai mover tudo a teu favor, seja através de uma pessoa, seja através de uma palavra, seja através de alguém abençoador para estar edificando tua vida, né? Mas sempre Ele vai dar um direcionamento. Então, acho que o importante é isso, né? Se eu posso deixar algo assim, é realmente ter os olhos voltados para o Senhor. E quando você tem os olhos voltados para o Senhor, tudo aquilo que está ao teu redor se move a teu favor. Todas as coisas são acrescentadas. Sabrina! Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês é assim: quem acompanhou o podcast inteiro viu que a gente passou pelo Covid. E eu pedi o tempo todo para o Senhor a cura. E por quê? Porque eu queria ter uma nova chance. Porque eu queria poder viver o que eu não vivi. Poder ensinar para os meus filhos sobre Jesus, poder ter uma vida diferente. Eu tive o prazer de ter a segunda chance, de poder me recuperar e hoje estar vivendo no centro da vontade de Deus. Só que você não pode ficar esperando você chegar ali no fundo do poço, você chegar na sombra do abismo ali para você querer mudar. Porque talvez já é tarde demais. Não espere ficar tarde demais para servir a Deus. Não espere, e se? Tá, mas e se não der? E se você não tiver tempo? Então não espere. Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso. Amém. Na minha casa, no meu casamento, na minha maternidade, eu sempre coloco o Senhor na frente. Então a mensagem que eu quero deixar é: não espere. Não espere, porque pode ser que não dê tempo. Vocês gostaram do nosso CacoCast? Gente, foi uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Que casal maravilhoso, né? Foi muito divertido a gente ouvir as histórias, né? E a gente tenho certeza que esse testemunho vai servir para fortalecer a fé de muitas pessoas, né? E se você gostou do nosso CacoCast, se inscreve no nosso canal, curta, comenta, compartilhe com seus amiguinhos e não se esqueça, eu esqueci do que eu ia falar.
E não esqueçam de estar adquirindo o nosso livro. Está na forma digital, mas ano que vem estará novamente aí para vocês adquirirem. Um forte abraço, um beijão no coração, falou e valeu! Então, se vocês quiserem, né, ver as fotos de como ficou lá a questão do destelhamento lá na minha casa, no meu Instagram, eu tenho ali na parte dos destaques, tá escrito lá testemunho, porque eu não levo como se fosse algo natural, foi algo sobrenatural que aconteceu. E lá tem todas as fotos, todos os vídeos, porque quando aconteceu eu fiz muito vídeo, muita foto, caixinha de pergunta, então se você tiver curiosidade, é só seguir lá, @SabrinaVandosky. Eu posto muitas coisas do que o Senhor fez na nossa vida ali, é poderoso demais. Amém. Link abaixo. Falou e valeu!